Olá, investidores! No vídeo de hoje vamos falar aqui de três fundos imobiliários do segmento aí de shopping center, do tipo de tijolo. E bora lá! Já estamos aqui com o VISC11, né? Um fundo excelente aí no segmento de shopping center. Sua cotação atual está 117,54. Seu dividendo yield aí dos últimos 12 meses aí está de 8,17%. Lembrando, né, que esses fundos de tijolo, que é um fundo mais seguro, sempre a média de pagamento aí do seu dividendo yield dos últimos 12 meses aí de 8, 9 e pouquinho, nunca passando muito disso, né? Se tiver um fundo aí que chega a pagar 14, 15% aí de dividendos nos últimos 12 meses, pode ter certeza que é um fundo bem arriscado. Aqui seu PVP, seu preço sobre o valor patrimonial, está de 1,02, né? Então quer dizer que está um pouco mais alto aí do que vale pelo seu patrimônio. Sua liquidez diária está de 4,60 milhões aí diariamente, uma liquidez ótima. Se você precisar vender o seu fundo, você consegue vender muito rápido, tá? Não fica parado. E a sua valorização aqui, quer dizer, dos últimos 12 meses foi de 23,34%. Então, com a sua valorização do seu papel de 23%, mais um dividendo de 8,17%, já pode dizer que chegou a 31% de valorização do valor que você investiu nesse fundo. Aqui, como podemos ver no gráfico, nos últimos 5 anos, ele está ali, né, batendo no teto máximo ali, né, do seu valor ali, né, R$ 120 aí. E aqui a mínima foi de R$ 57 aí, que foi quando o shopping center fechou no decorrer da pandemia, beleza? Como já falei, um fundo de shopping center segmento varejo, tipo do tijolo, tempo determinado para acabar, taxa de administração aí, como podemos ver, de 1,35%, uma vacância aqui de 8%, né? Se você não sabe o que é uma vacância, a vacância quer dizer que o imóvel que pertence a ele está sem inquilino, não está alocado. Com isso, ele não recebe aluguel e pode ainda ter despesas para pagar referente a esse imóvel que não tem nenhum inquilino ali, né, para receber os seus aluguéis. O valor patrimonial aqui está de 115 e ele está sendo negociado aqui por R$ 117. E aqui o dividendo yield, o último dividendo yield foi de 0,85%. Seu valor patrimonial é de 2 bilhões, beleza? Passando aqui para o gráfico de pagamento de dividendo yield, como podemos ver aqui, ele despenca, né, ali em 2020, ali no primeiro trimestre. Por decorrer da pandemia, como eu falei que o shopping ficou fechado, não tem como receber aluguel, não tem como distribuir lucro, porque não está dando lucro. Aí no decorrer ali foi liberando ali, né? Deu uma levantadinha, mas depois despencou de novo quando veio a segunda onda. E dali pra cá ele veio só subindo e se mantendo. E continua subindo até se estabilizar aqui nos 90 centavos, R$ 1 de dividendo, beleza? Sua data com aqui é sempre no último dia útil do mês. E paga sempre na metade do mês subsequente. Aqui a diversificação do fundo, como podemos ver aqui. Um fundo bem diversificado, né? Tá ali em vários estados ali do nosso país, entre eles ali os maiores Rio de Janeiro e São Paulo, né? Que são ali os grandes capitais, grandes centros de compra, né? Rio de Janeiro aí com 4, São Paulo com 4, e o Ceará e Santa Catarina com 2, e ali Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Bahia e Paraná tudo com 1. Então um fundo bem diversificado, entre eles aí Shopping Granja Viana, Shopping Guatemi, Shopping Cristal, Ilha Prada Shopping, diversos shopping center aí, distribuídos em todos os estados quase aí, né? Todos os estados aí do Brasil, beleza? Então vamos lá já passar para o segundo fundo imobiliário que é meu XPML11. A cotação do XPML11 está em R$ 110, um dividendo yield aí ali de 8,55, como eu falei ali a média, né, desses fundos de tijolo. Lembrando que ainda, né, a renda fixa ainda compensa mais, né, do que o fundo imobiliário até certo ponto, se for só referente a dividendos, mas como eu mostrei aqui para você, tem a rentabilidade ainda do papel, né, que está aqui em 21%, 21,47%, um pouco menor do que o VISC, mas ainda ali bem próximo. Se somar isso com esse, ele dá 31, 32%, tá? Do valor que você aplicou, teve de rentabilidade. O seu PVP
está mais alto do que o do VISC11, 1,12%, 1,12, né? Não por cento, mas 1,12 ali do seu valor patrimonial. Uma liquidez maior do que a do VISC11 de 6,40 milhões diariamente. Sua valorização, como eu já tinha falado, de 21,47%. Como podemos ver aqui no gráfico, nos últimos 5 anos ainda não bateu o teto, né? Seu teto máximo aí dos últimos 5 anos foi aqui 117 e o mínimo aqui foi R$ 57, né? Sua mínima aí nos últimos 5 anos, que foi ali também quando o shopping center ficaram fechados. Como eu já falei, segmento é de shopping center e varejo, tipo do fundo tijolo, os três que nós vamos falar aqui é de tijolo. Sua taxa de administração aqui bem menor, né, do que do VISC11, 0,55 ao ano. Sua vacância também aqui, né, menor do que do VISC11, de 4,90. Seu valor patrimonial tá de novo, seu valor patrimonial aqui é 98, né? Tá sendo negociado aí a R$ 110. E seu último dividendo aí de 0,83 centavos. Seu valor patrimonial ali também nas casas de 2 bilhões. Aqui agora pro gráfico aqui, né? Na época que o shopping fechou ali, não chegou a distribuir dividendos, né? Para seus cotistas. Depois pagou ali 2 meses, depois pagou bem baixinho, depois deu uma queda aqui em 2021 e depois veio pagando aqui, subindo mês após mês aqui o seu dividendo, tá? Ali sua DataCoin é na metade do mês e paga dentro do mesmo mês ali, chegando no finalzinho ali na penúltima semana, tá? Aqui a diversificação do fundo, sua maior parte está em São Paulo, depois vem Rio de Janeiro, Bahia e aí Amazonas, Minas Gerais, Pará e Rio Grande do Norte. Como podemos ver aqui, né, a carteira ali do VISC é um pouco mais diversificada, né, com mais estado, né, distribuído um pouco melhor entre São Paulo e Rio 4. Mas o XPML11 é um fundo muito bom também, tá? E aqui tem um shopping, né, que faz parte aqui do fundo, como o Shopping Praça Sul, que é São Paulo, o Fashion Outlet Catarina, que também fica no estado de São Paulo, Bela Vista Shopping, Jardim Shopping Cidade, Shopping Internacional, Cidade Jardins e diversos shoppings aí, tá? Não vou ler todos para vocês agora, mas só para mostrar aqui alguns deles. E passando aqui para o último fundo que a gente vai falar, né? É o HGBS11. Sua cotação é bem mais alta do que as outras, praticamente o dobro, né? R$ 226,99. Seu dividendo yield um pouco mais baixo ali, né? Aqui está 7,45 e os outros dois fundos ficam ali na casa do 8,50, 8,40 e pouco. Seu PVP aqui 1,02. Sua liquidez também mais baixa do que a dos outros fundos, de 2,10 milhões, não que seja ruim, então uma liquidez muito boa. E sua valorização aqui de 29,3% aí, né, velho? Se valorizou também mais do que os outros fundos. Aqui, olhando o gráfico dos últimos 5 anos, o seu teto aqui foi de 242, a sua máxima, né, nos últimos 5 anos. E hoje está em 229. Isso é a mínima, como eu falei também, como os outros shoppings, do segmento de shopping varejo e tipo tijolo, tá? Sua taxa é um pouquinho maior do que o da XPML11, 0,60, e porém sua vacância é a mais alta dos três fundos, tá? Como eu falei, a vacância é sempre bom ficar de olho. E também se o fundo é bastante diversificado, porque é importante o fundo ser diversificado aí para ter seus aluguéis. Um exemplo, se o cara ali tem 100 imóveis alugados e sai 1, 2, 3, a porcentagem de vacância ali vai ser pouca. Agora se esse cara ali tem um imóvel ali que mesmo assim que custa 2 bilhões, mas só tem 2 inquilinos, se sai um, só já dá 50% de vacância. Então é sempre bom pesquisar o fundo e ver sua diversificação, tá? Aqui, número de cotista, né, 90 mil, valor patrimonial 222. O seu último rendimento aqui foi de 1,55. Aí você fala, pô, pagou mais do que os outros fundos, mas o valor da cota dele, do papel, tá R$ 226, tá o dobro. E ainda assim, como podemos ver aqui, referente à porcentagem é de 7,45% em cima do valor que ele pagou de dividendo.
Então não se iluda, saiba analisar. Lembrando que esse vídeo aqui não é de indicação nem de compra nem de venda. Aqui, como podemos ver aqui, os dividendos que ele pagou mais alto foi aqui de R$2 lá para 2019. Aqui, como os outros fundos sofreu também, né? O shopping ficou fechado, se recuperou, depois fechou de novo da segunda onda e depois veio em uma crescente nos últimos anos, tá? Nos últimos meses aí. E aqui podemos ver a diversificação da carteira do fundo. A maior parte alocada em São Paulo, né? Quase 70% aí, pode-se dizer. E o restante aí tem Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso. Entre os fundos é o menos diversificado por estado, o que tem mais vacância, o que paga menos dividendos. Então, e também foi o fundo que teve a maior valorização. E aqui os shoppings, né, que faz parte aí desse fundo, né, Shopping Jardim Sul, São Paulo, Floripa aí, Floripa Shop, Shopping Vila Lobo, São Paulo, shopping muito bom, Shopping West Plaza, também em São Paulo, Moca Plaza Shop, imóvel está alocado aí em São Paulo, né, meu Shopping Center Penha, Shopping Franca e aí tá o shopping aí do fundo, tá? Lembrando, hein, galera, que esse vídeo aqui não é recomendação de compra nem de venda, é apenas uma análise aí bem simples aí dos fundos, né, ali mostrando seus números fundamentalistas para você aí que quiser alocar na sua carteira aí um fundo de tijolo do segmento de shopping, já que eu também estou pensando em pôr na minha carteira um fundo de shopping center, ainda que eu não tenho no segmento de tijolo. Eu estava olhando esses três fundos aqui, né, os dois que fica mais interessante é o Vinsky e o XPML11, né, o HGBS aqui, não que seja um fundo ruim, mas eu acho que esses dois referente ao preço e ao dividendos aí, e também a rentabilidade aí, é os que estão mais interessantes, mais do que o HGBS11. Se eu fosse pôr na minha carteira, eu ia pôr XPML11, tá? O Vinsky também é um fundo muito bom, tá? Então vale também muito a pena. E no vídeo de hoje é isso, galera. Quem puder fortalecer aí com seu like aí e se inscrever no canal, tamo junto. Fico agradecido de coração. Eu vou nessa e até a próxima. Fui.